todos. Dando continuidade, então, à abordagem do nosso conteúdo da disciplina de desenvolvimento urbano, no curso de gestão municipal, gestão pública municipal. Na aula passada, nós abordamos a questão do urbanismo em si, do planejamento urbano. Então, hoje, nós enfocaremos na questão, principalmente na questão dos equipamentos, serviços e equipamentos públicos, ok? O que são, né? De quem é a responsabilidade, quando que o poder público pode ou não, como se diz, transferir, né, para terceiros a execução de alguns serviços públicos, por exemplo. Mas antes, vamos dar uma breve revisão aqui do que foi abordado na aula anterior. Então, a questão do urbanismo, planejamento urbano, urbanismo e planejamento urbano. Como nós vimos, há uma certa ambiguidade, né, quando se fala nesses termos. Então, o principal problema é que, no Brasil, os termos urbanismo e planejamento urbano, eles são vistos frequentemente como sendo sinônimos, né? São usados como sinônimos. Mas, na realidade, eles representam campos distintos, né? Campos distintos, onde nós temos que o urbanismo é a prática de planejar, projetar, no caso, ambientes urbanos, abordando também questões como o uso do solo, a infraestrutura, a sustentabilidade, tão importante, que foi abordado na aula anterior também, né? E a mobilidade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades, né? Então, esse, poderíamos dizer que é um conceito, uma definição de urbanismo, né? Enquanto que o planejamento urbano, ele significa análise e definição de diretrizes, de políticas e de estratégias definidas para o crescimento de gestão das áreas urbanas. Okay? Então, o planejamento ele tem mais a ver com esse estabelecimento de diretrizes, como que o poder público vai definir, né, políticas públicas visando o crescimento e também a gestão das áreas urbanas, né? Então, o objetivo principal aí do planejamento urbano, podemos dizer que é melhorar a qualidade de vida das pessoas também, promovendo um equilíbrio entre crescimento econômico, proteção ambiental e bem-estar social. Então, são 3 vertentes muito importantes no planejamento urbano: crescimento econômico, proteção ambiental e bem-estar social. Envolve também a implementação de práticas sustentáveis, como transporte público eficiente, por exemplo, e áreas verdes, e busca tanto requalificar áreas urbanas existentes, quanto criar novas urbanizações, ou seja, estabelecer novos espaços urbanos com a infraestrutura necessária, né, para atender as demandas, a necessidade da população. Dando sequência aqui, então essa é a realidade, né? E essa revisão que nós trouxemos aqui, ela se baseia justamente no artigo de João Farias Rovati, que foi disponibilizado para vocês, né? Então, onde ele enfatiza a questão do problema, a realidade, como nós já mencionamos, né, essa questão da distinção entre urbanismo e planejamento urbano, e ele traz também uma hipótese, né, segundo a qual divergências conceituais podem confundir o escopo de políticas públicas e a formação de gestores também, né. E aí ele nos apresenta uma possível solução, onde nós precisamos compreender que as profissões e saberes não se opõem,
mas são fundamentalmente complementares. Então, aqui, na própria turma, nós temos certamente uma diversidade muito grande de formação, né? Pessoas formadas nas mais diversas áreas. Se nós formos estabelecer um debate sobre a questão da gestão urbana, nós teremos pontos de vista divergentes, e é natural que isso ocorra, porque é a partir dessa diversidade, né, de conhecimentos, de ponto de vista, que se chega a poderia se dizer, não um consenso, mas a um mais próximo da realidade, a realidade vivenciada por cada um de nós, obviamente, né? Então, é sempre interessante ter isso em mente, né? Que as diversas profissões, os diversos saberes que formam um determinado grupo, eles não nos colocam, não colocam as pessoas como opositores, mas sim como complemento, né? Conhecimento, o saber de um complementando o outro do outro. E isso é muito importante quando se fala em gestão pública, urbanismo e planejamento, que envolve a questão básica aí da gestão da cidade, né? Então, a cidade vista aqui como um artefato ou edificação. Então, seguindo o mesmo autor aí, o Rovati, né? Então, ele nos traz aqui 3 pontos, né, a serem considerados. Um de respeito ao objeto da ação, onde o espaço construído e a morfologia da cidade dão o tom, né, do que deve se observar no momento de realizar qualquer planejamento, de definir qualquer estratégia de ação por parte do poder público. No segundo momento, nós temos aqui a questão da natureza da decisão, que diz respeito à concepção arquitetônica, né, o que se pretende atingir, né, em determinada localidade, o que se pretende construir, realizar. Então, essa concepção arquitetônica, plantas, elevações e desenhos prospectivos. Então, a partir desse emaranhado aqui, poderia ser assim dizer, né, de opções, o que deve-se considerar, o que precisa ser efetivamente analisado, levado em consideração no momento de determinada decisão, ok? E o terceiro ponto aqui, apresentado pelo Rovati, diz respeito à competência, onde reivindica-se aqui a competência para o projeto. Então, a quem compete determinadas decisões, a quem compete determinar determinado direcionamento de alguma política pública, né? Normalmente é o gestor, né? E o gestor principal e os seus sua equipe, né, os componentes da sua equipe. Então, na sequência, nós temos aqui, só a título de revisão mesmo, né, o foco no planejamento urbano, onde a cidade é vista como um processo social e econômico em constante desenvolvimento. Né? Não há que se falar em desenvolvimento de uma cidade, de um ambiente urbano, sem levar em consideração tanto o âmbito social quanto o econômico e a própria mudança, né, de perspectivas e de demandas apresentadas pela sociedade. Então, o funcionamento e a transformação da organização social urbana é o principal foco de ação aqui no planejamento urbano, né? A natureza da decisão, que diz respeito à elaboração e gestão de planos, programas e projetos, não necessariamente de natureza arquitetônica, né? Seria assim, elaboração e gestão de planos, programas e projetos nas mais diversas áreas dentro de um município, né? Que venha a atender às necessidades aí da população. E, por último, a questão da competência. Reivindica-se aqui a competência para o planejamento e a gestão. A quem compete.
ao poder público municipal, né, principalmente aí, a equipe do mandatário, né, por assim dizer, que realmente tem essa incumbência por ter conhecimento, noção, né, da realidade do município e das demandas também apresentadas pela sociedade. Então, cada bairro, cada comunidade, de repente, demanda um determinado projeto, uma determinada ação que não necessariamente é a mesma que uma outra comunidade, um outro bairro, né? Então, assim, essa visão por parte do poder público, por parte da equipe técnica do município, da cidade como um todo, é muito importante na hora de se pensar em planejamento urbano. Então, aqui, enfatizando ainda, né, essa questão da diferenciação entre urbanismo e planejamento urbano, nós temos a questão da visão das características, né, no primeiro momento aqui as características. Primeira, visão da cidade. No urbanismo, a cidade é vista como um artefato físico, a parte estrutural da edificação, né, ou das edificações em si. Enquanto que para o planejamento urbano, importa o processo socioeconômico, não é só as edificações, não é só o aspecto físico, né, e sim o socioeconômico como um todo. Uma segunda característica destacada aqui, a questão do foco principal no urbanismo é o espaço construído e a forma também como ele se desenha, como ele se apresenta. Enquanto que no planejamento urbano, o foco principal são as dinâmicas urbanas e as políticas públicas necessárias, as políticas públicas que são utilizadas, né? Uma outra característica que diz respeito à ação principal, onde no urbanismo é o projeto, onde se desenha o espaço, né? E no planejamento urbano, a ação principal é a gestão, que diz respeito especificamente à regulação do território, do espaço urbano ocupado, né? Ou não. E, por último, aqui, a questão dos termos-chave, né? No urbanismo, nós temos como principais termos-chave a questão da arquitetura, a morfologia e a espacial, né? Então, assim, a composição do solo urbano e a distribuição espacial também. Enquanto que no planejamento urbano, os termos-chave são desenvolvimento regional, regionalismo e o social. Isso com base em Hrovat 2013, né? Hrovat, aliás, 2013. E aí, já caminhando para finalizarmos essa parte da revisão, né? Nós temos a importância da interdisciplinaridade na gestão pública municipal, onde a gestão pública moderna exige a função de duas competências. A cidade precisa do desenho de seus espaços, tanto quanto da regulação de suas dinâmicas, né? Então, nós temos no primeiro momento aqui o planejamento urbano, que diz respeito a políticas públicas, a diretrizes que serão e que são, né, observadas no caso. E, no segundo momento, o urbanismo, que diz respeito ao projeto do espaço físico de maneira geral, né, onde a somatória do planejamento urbano com o urbanismo nos resulta em um desenvolvimento urbano efetivo, aquele que atende às demandas sociais e também deve estar atrelado à questão da sustentabilidade, como foi enfatizado, né, na abordagem anterior, na aula anterior. Então, sem projeto, as políticas não ganham forma física adequada, ok? Não há que se falar em simplesmente chegar em determinada área urbana e começar uma obra aleatoriamente, assim, do nada, sem ter um projeto, né? Então, isto fatalmente implicaria em
gasto público desnecessário, em depois, de repente, retrabalho para adequações, para ficar realmente, deixar aquela região, aquela área ali, né, adequada para a utilização. Então, o projeto é a base e também, sem planejamento, as construções perdem a sua função social e econômica. Então, o projeto e o planejamento são muito importantes quando se fala em gestão pública municipal. Aqui, falando um pouquinho do conceito à matéria, a infraestrutura da cidade, né, onde nós temos um conceito de planejamento como sendo o planejamento e o urbanismo que ganham forma física no município através dos equipamentos públicos, né? E temos como definição base aqui as instalações e espaços de infraestrutura urbana destinados à prestação de serviços à coletividade. Então, a infraestrutura da cidade abrange planejamento e urbanismo e, consequentemente, dependem ou demandam de instalações e espaços de infraestrutura urbana, ok? Para prestar serviços e atender às necessidades da coletividade. Então, de uma maneira bem resumida aqui, né? O município planeja, meio óbvio do planejamento. No segundo momento, o município desenha o espaço por meio aí do urbanismo, né? E no terceiro, o município constrói a base, que nada mais são do que os equipamentos públicos, que é o que nós vamos abordar agora, né? A partir dessa aula. Então, nós temos aqui a divisão dos equipamentos públicos, como referência aí o Ministério das Cidades, ok? De acordo com o Ministério das Cidades, nós temos equipamentos urbanos e equipamentos comunitários, onde os equipamentos urbanos têm foco na infraestrutura de suporte físico e os equipamentos comunitários têm foco no atendimento social e bem-estar do cidadão. Exemplo, aqui nós temos alguns exemplos de equipamentos urbanos: o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a coleta de águas pluviais, a energia elétrica, a rede telefônica, o gás canalizado e as vias de transporte público. Por outro lado, temos como exemplo, de acordo com o Ministério das Cidades, de equipamentos comunitários, as instalações destinadas à educação, à saúde, à cultura, à assistência social, a esportes, lazer, segurança pública e também abastecimento, né? E aí nós temos aqui uma pergunta interessante, né? O que são serviços públicos? Então, pode-se dizer que são atividades prestadas pelo Estado, diretamente ou por delegatários, né? Então, o Estado realiza essas atividades diretamente ou de iniciativa privada, por meio de um processo legal, obviamente, né? Possa atender às necessidades essenciais da população. Então, nós temos um destaque aqui, algo que podemos chamar de tripé do serviço público, composto pela regulação jurídica, objetivo máximo e a natureza, né? Onde a regulação jurídica diz respeito fortemente a algo fortemente regido pelo direito administrativo. O direito administrativo é o que regula, né, na verdade, essa parte jurídica da gestão municipal. Tem como objetivo a satisfação inegociável do interesse público, sempre importante, quando nós falamos lá sobre a questão do plano diretor, da importância da participação da comunidade e tal, né, participação social. Então, aqui nós temos viemos reforçando, na verdade, né, a importância aí da participação e a satisfação do interesse público. E finalizando aqui com a natureza da entrega, que é marcada por continuidade, obrigatoriedade e mutabilidade tecnológica social, de acordo com as demandas, né?
temos aqui, na sequência, a questão das funções da máquina pública no atendimento ao cidadão. Quando se fala em serviços e equipamentos públicos, deve-se levar em consideração a questão da função orçamentária, das políticas públicas, a manutenção da ordem e a fiscalização e controle também, onde na função orçamentária nós temos a questão da arrecadação, né, onde é importante arrecadar receitas e realizar despesas com estrita prudência e planejamento, com base realmente no que dispõe os instrumentos legais para isso, né? Função orçamentária. Então, nós temos aí o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a LOA também, né? A LOA e os demais mecanismos aí utilizados pelo poder público. Na concretização de políticas, diz respeito a tangibilizar as ações governamentais por meio da prestação de serviços reais à população, ok? Então, nós temos a definição de políticas públicas e no momento de efetivamente prestar os serviços, né, ou oferecer os serviços que a sociedade demanda, precisa, nós temos aí a concretização das políticas públicas. Na sequência, nós temos a questão da manutenção e ordem, que visa garantir a ordem pública e justificar o próprio funcionamento do Estado. Por quê? O que se justifica, né, a manutenção de uma máquina pública formada, no caso do município, por prefeito, vice-prefeito, secretarias, né, secretários, secretárias, as diretorias, e toda uma concatenação aí de estrutura formada por pessoas, né, e que, consequentemente, tem um custo de manutenção por parte do Estado, e aí não só pessoas, mas também toda a infraestrutura e a estrutura necessária, a logística necessária para o funcionamento, né? O que justificaria tudo isso se não for para realmente atender às necessidades da população e garantir o funcionamento do Estado, o funcionamento do município, né, do órgão público como um todo. E, finalizando aqui nas funções da máquina pública no atendimento ao cidadão, nós temos a parte igualmente importante, que está aqui no final, né, mas não menos importante, que é a de fiscalização e controle, que visa exercer controle interno e externo sobre a administração pública e, principalmente, a aplicação das leis. Porque, como nós sabemos, na gestão pública só é permitido fazer aquilo que está expressamente previsto em lei. Então, isso aí é ponto pacífico, né? Não há que se questionar em relação a isso. Ainda em relação à questão dos serviços, né, nós temos aqui as características e classificação dos serviços, onde, no primeiro momento, nós destacamos a questão da titularidade. É sempre estatal. Quando se fala em serviços públicos, né, é sempre estatal, a titularidade é estatal. O poder público é o responsável final, mesmo havendo terceirização, ok? Mesmo naqueles casos que o poder público terceiriza, né, ele realiza uma chamada pública, publica um edital para que interessados, de repente, em assumir determinado serviço, venha a se inscrever, a concorrer e automaticamente depois, né, de todo o processo legal, ficar responsável, de repente, por atender a determinado serviço, ou melhor, prestar determinado serviço para a população. Mas a titularidade é sempre do Estado. Por quê? A partir do momento que aquele terceirizado não estiver ofertando o serviço, ou atendendo a necessidade da população naquela área de sua abrangência de maneira satisfatória,
o Estado pode chamar para si, né, a responsabilidade, novamente, e rescindir um contrato, e aplicar, inclusive, multas, né, penalizações, tal, para esse terceirizado. Em relação à forma de prestação, ela é direta, né, tem-se que ela é direta pela própria administração, órgãos públicos, ou indireta, via concessão ou permissão à iniciativa privada. Um exemplo, aqui da nossa região, por exemplo, para quem é de Rondônia, recentemente nós tivemos aí o início da cobrança de pedágio, né, na BR-364. Então, houve uma concessão por parte do poder público para que uma empresa, uma concessionária, venha a administrar agora esse trecho da BR-364 no perímetro de Rondônia, né? E para isso nós estamos sujeitos ao pagamento do pedágio para fazer frente às despesas que essa concessionária tem, e também automaticamente elas estão incumbidas, ela no caso está incumbida de realizar benfeitorias, ampliação e tal, para fazer jus realmente ao contrato. Então, é uma forma de concessão. Agora, em relação à classificação legal, né, dos serviços. Então, nós temos os serviços próprios, que são indispensáveis e exclusivos do Estado, por exemplo, a questão da segurança pública, né, que é de competência exclusiva do Estado, e os impróprios, né, que é de utilidade pública também, mas podem ser prestados por terceiros, com forte autorização e fiscalização do Estado, por exemplo, transporte coletivo, telefonia, né? E aí nós temos aqui também os 5 princípios fundamentais que regem aí os serviços públicos, né, serviços, primeiro, diz respeito à continuidade, onde os serviços essenciais não podem sofrer interrupções imotivadas, né? Então, assim, se houver interrupção, precisa-se buscar o motivo e solucionar o mais rápido possível para reaver aquela oferta de serviço essencial à população, né? Então, diz respeito à continuidade. O segundo ponto aqui, ou o segundo princípio melhor, é a regularidade, que prevê a entrega constante dentro dos padrões técnicos exigidos. O terceiro princípio diz respeito à generalidade, onde deve haver a oferta universal, sem discriminação de usuários. O quarto princípio diz respeito à modicidade das tarifas, no sentido de modicidade de módico, né, de ser um preço justo e acessível à realidade da população. E o quinto princípio da cortesia, que diz respeito ao tratamento respeitoso, urbano e eficiente ao cidadão na prestação de serviços. Reforçando aqui o conteúdo referente à gestão de serviços e equipamentos urbanos, e abordando também a segunda parte aí do conteúdo da aula de hoje, que diz respeito ao uso e ocupação do solo e legislações aplicadas, né? Essa parte foi falada, mas eu vou passar aqui rapidamente. Roteiro de aprendizagem, né? Seria a questão de gestão de serviços, no primeiro momento, que nós já falamos, vamos dar algum reforço agora aqui, né? Que diz respeito à questão do desafio físico, com foco na desconexão entre planejamento urbano e rede de infraestrutura. Sim, vamos enfatizar um pouco mais agora essa questão, né? Tendo com base aí o artigo de Silva e Machado, de 2001. O segundo momento, o uso e ocupação do solo, que trata da questão da dinâmica espacial, com foco na infraestrutura, como que essa infraestrutura define a densidade e a qualidade de vida da população, onde envolve aí conceitos como gleba, lote, e, no terceiro momento, a ferramenta de controle, que tem foco no ordenamento jurídico do parcelamento do solo e tem como base
legal aí a Lei Federal 6.766, de 79, o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor, que já foram abordados também em outros momentos, né? Serviços urbanos em rede e o urbanismo do subsolo. Salvo engano, já havia falado alguma coisa numa aula anterior sobre essa questão do que vai abaixo, né, do que nós vemos aqui na cidade, né, no espaço urbano. Aquele mundo que existe, na verdade, no subsolo, principalmente das grandes cidades, né? Então, temos aqui como definição serviços em rede, que envolve água, esgoto, energia, gás, onde tem gás canalizado, não é o caso somente das cidades da região norte, né? Mas faz parte do subsolo de grandes metrópoles, de grandes cidades, né? Então, energia, gás, telefonia não são meros acessórios, são elementos estruturadores do espaço urbano. Então, nós temos aqui nessa imagem, você vê aqui em cima, né? Tudo certinho, as edificações, avenidas, iluminado, tudo direitinho, mas não vemos aqui fio, né? Fiação, não tem fiação mais. Esse é o ideal. Nós sabemos que em muitas cidades, principalmente grandes cidades também mais antigas, você vê um emaranhado de fios aqui sustentando a rede elétrica. Mas cidades mais recentes, cidades planejadas, tal, o ideal é isso aqui, olha. Em cima, sem poluição visual, poderia ser assim dizer, e no subsolo, um emaranhado de fios, de canos, né? Emaranhado, mas tudo dentro de uma lógica, de um planejamento, né? Que funciona. Okay? Então, aqui no primeiro plano, nós temos uma área urbana, bem urbanizada, inclusive, pessoas circulando e tal, e no subsolo temos essa outra realidade, né? Isto aqui faz com que nesse plano aqui as coisas funcionem, né? Então, a gestão democrática exige que o subsolo seja tratado como espaço público de interesse comum e não apenas um repositório técnico, ok? Porque aqui tudo o que foi planejado aqui de ser equipamentos e tal, né, para atender a população por meio de serviços públicos, é algo de interesse comum, né? Então, há, na verdade, uma tensão institucional quando se fala sobre essa questão dos serviços urbanos em rede e o controle público do subsolo. Por quê? Nós temos aqui a superfície versus o subsolo. Existe um descompasso entre o desenho da cidade, que envolve vias, né, vias públicas, praças, tal, e a engenharia de redes que corre de baixo, logo abaixo dela. Então, há um descompasso em relação a isso. E, consequentemente, existe também um conflito de competência, onde a gestão do uso do solo é municipal, conforme o artigo 30 da Constituição Federal, mas muitas concessionárias de serviços operam sob lógicas estaduais ou federais. Então, há realmente um conflito de competência aí em relação a isso, que muitas vezes acaba gerando transtornos, gerando problemas, né? Tanto para concessionárias, né, no caso aí de serviços, quanto para a própria gestão municipal. Então, nós temos aqui um destaque de alguns desafios da gestão, podemos chamar de cicatrizes urbanas, né, e cadastro, destacando um problema que ocorre aí com a cartografia nas cidades, onde a falta de cadastro unificado de redes leva a obras repetitivas, abre e fecha de buracos, por exemplo, e danos acidentais à infraestrutura existente. Então, em um município que não houve planejamento, por exemplo, em relação à
a própria drenagem, né, na área urbana, a questão da água ou da rede de esgoto, e aí, de repente, não tem rede de esgoto, por exemplo. Aí vem o gestor municipal e resolve fazer o asfalto. Esquece o esgoto, né? Essa rede de esgoto é algo que é bastante oneroso e que, como foi mencionado, inclusive numa aula anterior aí, por alguém, agora me falha a memória, quem mencionou até. Então, não é visto, né? Porque fica no subsolo, então acaba não resultando em benefício direto para a gestão municipal no primeiro momento, porque não é visto tal, e é bastante oneroso, demanda muito recurso público, então simplesmente esquece essa parte da canalização aí, né? E vamos fazer asfalto, porque asfalto beneficia diretamente a todos, é visto, né? E é amplamente divulgado, resultando em quê? Resultando em melhoria na imagem do gestor, né? Resulta, obviamente, em benefícios em um processo eleitoral. Essa é a realidade, nós sabemos disso, né? Então, aí faz o asfalto. Aí passa algum tempo, de repente lá o Ministério das Cidades, algum outro ministério, abre um determinado recurso, né? Abre a possibilidade de obtenção de recursos por parte dos municípios para realização da rede de esgoto. Aí vai lá, o município consegue, né, por meio de um projeto, tal, consegue recurso, ou por emenda parlamentar, ou qualquer que seja o outro recurso. Chega o recurso no município, aí vai fazer o quê? Vai quebrar aquele asfalto, vai retirar, vai fazer causar todo um transtorno, né, para fazer algo que, na verdade, deveria ter sido priorizado. Antes de fazer o asfalto, fazer essa rede de esgoto, né? Ou rede de água, né? E por aí afora. Então, quando ocorre esse abre e fecha de buracos, acaba causando danos acidentais ou a infraestrutura existente. Não tão acidental assim, né? Acaba causando dano, na verdade, à infraestrutura existente. E a desarticulação gera deteriorização do pavimento e transtorno vários, né, constantes aí. Então, gera as que nós podemos chamar de cicatrizes urbanas, né? Essa imagem aqui até apresenta isso, né? Então, nós temos uma via pública, asfaltada, tal, e várias cicatrizes aqui, né? O subsolo da cidade deve ser visto como um bem público, cuja utilização é limitada e repleta de condicionantes, de acordo com Silva e Machado. E esses autores, eles apresentam um estudo de caso referente ao município de São Paulo sobre o projeto Convias, né? Então, ele foi realizado com uma tentativa de organizar o cadastro de instalações e cobrar pelo uso do subsolo, e a realidade, ela acabou refletindo o seguinte: no enfrentamento jurídico contra concessionárias que resistem à regulação municipal. Por quê? Aquilo que nós vimos ainda há pouco, né? Existe esse conflito de interesse, porque às vezes as concessionárias podem ter sido contratadas pelo Estado, né? E aí vem o município querendo legislar sobre esse uso do subsolo em um local que eles já estão, como se diz, já estão ali ambientados e utilizando, ok? Temos aqui também a questão da infraestrutura como fator de segregação socioespacial, né? Onde ocorre um ciclo, pode ser chamado de ciclo vicioso, né? Onde áreas de alta renda recebem redes modernizadas, com cabos subterrâneos, fibra ótica e tal, e áreas periféricas, por sua vez,
sofrem com redes aéreas precárias ou inexistência de serviço. Então, fazendo aqui uma correlação entre renda e serviço, os dados mostram, de acordo aqui com o IBGE, Censo Demográfico de 91, né? Os dados mostram que a universalização do acesso não garante a qualidade isonômica do serviço, ok? E, diante desse quadro aqui, qual é o papel do gestor público? Ele deve garantir que a infraestrutura não deve seguir apenas a lógica da demanda pagante, mas sim servir como instrumento de inclusão social e, consequentemente, redução de desigualdades. Okay? Então, com isso aqui nós fechamos a questão dos serviços, né, serviços e equipamentos urbanos, e vamos dar ênfase agora à questão do parcelamento do solo. Né? Então, nós temos aqui uma imagem, né, que sinaliza aí como que ocorre do serviço ao território, parcelamento do solo. Nós temos aqui, num primeiro momento, a questão da terra bruta, chamada de gleba, né? A terra bruta, a terra como ela se encontra, né, em seu estado natural. Havendo, por exemplo, um parcelamento do solo urbano ali, a implantação de um determinado empreendimento, imobiliária, apresenta um projeto, o município é aprovado, a área de repente está dentro da zona de expansão do município, é passível de ser parcelado, né? A questão do parcelamento do solo urbano. E aí, uma determinada empresa apresenta ali o projeto, tem aprovação, né? Atende os requisitos legais, tudo certinho, para proceder esse parcelamento do solo urbano. Então, a partir dessa terra bruta, o empreendimento ele vai providenciar a instalação de água, luz e esgoto, ok? E aí, a partir daí, nós temos aqui um lote, né? Então, da gleba, da terra bruta, com a instalação desses serviços essenciais para os moradores, nós passamos a ter aí um lote, né? Então, aqui alguns conceitos fundamentais em relação à ocupação do solo, diz respeito à forma como a cidade se distribui sobre o território, isso em relação à densidade, altura, impermeabilização. Há um vínculo aí indissociável, né? Onde deve-se observar que não existe lote urbano legal sem infraestrutura básica. O parcelamento é o momento em que a terra bruta se transforma em cidade, né? Como temos aqui nessa imagem. A terra bruta e automaticamente aqui temos uma residência com a rede de esgoto, com rede de água, com a luz, tem a questão da pavimentação também, né? A pavimentação asfáltica. Então, aí passa a se tornar um lote de terras urbano que faz parte da cidade, né? Ou da zona urbana. Então, nessa questão do parcelamento do solo, nós temos um marco regulatório, que é a Lei Federal 6.766 de 79. Ela dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Ela estabelece aqui como função estabelecer os requisitos mínimos para a utilização segura, higiênica e organizada do espaço urbano e tem como competência que a lei federal fixa normas gerais, municípios legislam sobre normas específicas, sim. Então, o que é de competência, que é de norma geral, em relação ao uso e ocupação do solo, a lei federal disciplina, que é justamente essa lei 6.766. E ela já estabelece alguns pontos que são de competência do município, né? Então, é o município que vai legislar. Então, aqui nós temos algumas modalidades de parcelamento, os loteamentos versus desmembramento, de acordo com a Lei 6.766 de 79, no seu artigo 2º. Ele apresenta a questão do loteamento e o
desmembramento. Quando que ocorre um loteamento, né? É a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, ok? O fator-chave com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento de vias existentes e cria um novo tecido urbano público. Então, aqui nós temos um loteamento, né? Parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 6.766. Então, nós temos aqui um loteamento, um parcelamento de um lote urbano, né? Com definição aqui de cada lote ou de cada terreno, qual a sua metragem direitinho, e eles são entrecortados aqui por vias públicas. Essas vias públicas, elas são de responsabilidade inicial, a sua construção e tal, do empreendimento que lança esse loteamento, ok? Mas depois elas passam a ser de domínio público, ok? E aqui no segundo momento nós temos a questão do desmembramento, previsto no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 6.766, onde a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, o fator-chave é com o aproveitamento do sistema viário existente, aqui no caso a abertura de novas vias de circulação, né? E nesse caso aqui o desmembramento ocorre com o aproveitamento do sistema viário existente e não abre novas ruas, aproveita a frente para as ruas já oficiais, ok? Então aqui nesse caso é um desmembramento. Então, no momento de lançar determinada área, né, para venda, o empreendedor, a empresa vai verificar, na verdade, qual é o enquadramento, né? Se é como loteamento, quando há a construção aí de novas vias, ou se é apenas um desmembramento, quando os lotes são feitos com frente para a via oficial já existente, ok? É claro que isso aqui se torna menos oneroso para quem vai empreender nessa área, né? É menos oneroso do que fazer o loteamento em si, com a abertura de novas vias e, consequentemente, com toda a instalação da infraestrutura necessária em relação à rede de esgoto, água, saneamento e tal. Então, o que podemos dizer em relação ao lote legal? Quais são os requisitos mínimos, né, para se ter um lote? Então, de acordo com a lei, o artigo 4º e o artigo 2º, um lote urbano, ele tem uma área mínima de 125 metros quadrados, ok? Então, o mínimo que pode ter de frente é de 5 metros. Município de Cacoal, cito como exemplo porque eu já moro aqui há muitos anos, então, se você for em um bairro mais antigo, exemplo do Teixeirão, você encontra lotes com frente de 10 metros, em alguns bairros até mais, ok? Salvo engano, no centro mesmo, né? Você tem lotes com tamanhos maiores, tal, de frente. E de alguns anos para cá, o negócio começou a reduzir, né? Você encontra lotes de 8 metros, de 6 metros, de 5 metros, né? Com a frente de 5 metros, mas de acordo com a legislação, a frente de um terreno, de um lote, ela precisa ter no mínimo 5 metros, e a área mínima é de 125 metros quadrados. Requisitos físicos, de acordo com o artigo 4º, então a área mínima é 125 metros quadrados, a frente mínima 5 metros, salvo urbanização específica ou interesse social, ok? Então aí, especificidades se analisa, se apresenta justificativa no processo e o poder público analisa, verificar se realmente é passível, né, de ser autorizado algo diferente disso aqui, de 125 metros quadrados e de 5 metros de frente. A infraestrutura básica obrigatória para vender um lote, aí no caso,
Para ser considerado lote, o terreno deve ter vias de circulação, drenagem pluvial, abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia elétrica, pública e domiciliar. Okay? Então, essa parte aqui é bastante interessante de se observar. Né? Agora, nós trouxemos aqui algumas vedações ao parcelamento, de acordo com o artigo 3º da Lei 6.766. Então, onde que é proibido parcelar para fins urbanos? Né? Então, assim, não é todo e qualquer espaço, né, que é passível de ser realmente parcelado ou desmembrado. Então, onde que há essa proibição? Quando tem terrenos alagadiços, antes da drenagem, né? Quer dizer, tudo bem. Se for feita uma drenagem correta, não houver nesse processo aqui degradação ambiental, tal, né? É proibido transformar em lote para venda, ok? Terrenos alagadiços. Aterros nocivos também, sem saneamento prévio. Então, de repente, tem ali uma área, determinada área, que foi, durante muito tempo, o famoso lixão municipal, né? É passível de venda ali, de parcelamento? Não. Se não houver um saneamento prévio, se não houver um tratamento adequado, né, essa área de aterro nocivo, não é possível realizar aí esse parcelamento e essa venda, né, no caso. Quando tem uma alta declividade também, né, acima aí de 30%, o terreno for acima de 30% de declive, sem obras específicas, não pode. Quando a geologia for instável, ou seja, quando os terrenos são sujeitos a deslizamento. Nossa, professora, mas isso quase não ocorre, né? Realmente, ocorre muito, infelizmente. Por quê? Principalmente em regiões, né, mais acidentadas, tal, mas principalmente aquelas regiões onde a ocupação se deu há mais tempo também, porque hoje, né, se depender de aprovação, também pode ser aqueles decorrentes de invasão também, né, porque se depender de um projeto certinho, de loteamento, de parcelamento, não vai ter êxito um projeto desse, ok? Terrenos sujeitos a deslizamento. E um outro ponto que também é proibido é parcelar ou lotear áreas protegidas por legislação, como preservação ambiental, ok? Preservação ecológica ou ambiental aí. Então, o parcelamento ele só é admitido em zonas urbanas ou de expansão urbana definidas pelo plano diretor. Então, o município é quem define, por meio do plano diretor, se uma determinada região, determinada área é passível de parcelamento ou de loteamento ou não, ok? Então, o plano diretor, realmente, é ele que define. Né? E aí, aqui nós temos, destacando ainda, né, a questão das áreas não edificáveis, rodovias, reserva de 15 metros, redutível até 5 metros por lei municipal, se for o caso, né? Mas tudo depende de projeto, de justificativa, como se diz, de defesa técnica realmente, né? Mas o mínimo, o normal, em margens de rodovia, é uma reserva de 15 metros, ok? Ferrovias, a reserva obrigatória é de 15 metros também, né? Águas, respeito ao Código Florestal e Lei Municipal, deve haver um diagnóstico socioambiental, né, onde precisa necessariamente preservar, né, uma área aqui, uma faixa sem edificações. E então aqui nós temos lotes privados e estas observâncias, né, em relação às áreas não edificáveis. Então, reservas de terreno necessárias para segurança, manutenção, infraestrutura e proteção ambiental, de acordo com o artigo 4º, que abarca justamente essas situações.
E aqui nós temos uma nota para gestores, que diz que o poder público pode exigir faixas adicionais para a passagem de dutos de água e esgoto, ok? Se for o caso, o plano diretor lá vai definir isso aqui também. Aqui na infraestrutura subterrânea, né? Dutos de água e esgoto. Pode estar, de repente, aqui estrategicamente instalados abaixo aqui da ferrovia, por exemplo, né? Aí aqui nós temos dutos de escoamento aqui. Não pode ser direto para o rio, né? Sabemos para os cursos d'água. Existe, aí no caso, uma penalização se isso ocorrer. Por quê? O que precisa é ser canalizado para lagoas próprias de tratamento, para o sistema, né? Deve haver um sistema de captação e tratamento para só depois ele voltar para o curso d'água. Bom, destacamos aqui a questão do processo de aprovação de loteamentos. Então, no primeiro momento, nós temos a solicitação de diretrizes, elaboração do projeto, segundo, elaboração do projeto, passa pela aprovação municipal e só depois vai para o registro imobiliário. Então, no primeiro momento, o interessado pede, a prefeitura define o traçado de ruas e áreas públicas, de acordo com os artigos 6º e 7º da Lei 6.766, 79, né? Aí, feito isso, feita essa definição de traçados de ruas e áreas públicas, o empreendedor desenha o projeto seguindo as diretrizes, né? Então, não é o empreendedor que define as diretrizes, isso aqui é competência exclusiva do poder público, ok? Da gestão municipal aqui, do planejamento, né? Então, feito esse desenho do projeto, de acordo com as diretrizes, vai para a aprovação municipal. A prefeitura analisa, o setor competente analisa e aprova o projeto técnico e só depois vai para o registro imobiliário. Então, aqui é crucial ocorrerem até 180 dias após a aprovação, ok? Então, a venda de lotes antes do registro imobiliário é crime contra a administração pública, conforme estabelecido no artigo 50 da Lei 6.766. Okay? E aqui nós temos a questão da integração do plano diretor e o estatuto da cidade. O plano diretor e o estatuto da cidade. Então, nós temos um plano diretor, no primeiro momento, que pode ser visto como a constituição da cidade, é onde o município define, né, as suas áreas de expansão, onde define, por exemplo, se haverá uma zona industrial, uma zona, né, específica para comércio, para expansão de loteamentos urbanos mesmo, né, para edificação de residências, tal. Então, esse plano diretor é nada mais do que a constituição da cidade, ok? Nós temos aqui no meio a Lei 6.766 de 79, que define as normas gerais de parcelamento do solo e os projetos de loteamento individuais, ok? Então, o município é o gestor do território, a lei federal dá a moldura, o plano diretor pinta o quadro, poderíamos assim dizer. E aí, destacamos aqui as funções do plano diretor. Ele tem como função definir o perímetro urbano, onde pode parcelar, estabelecer o zoneamento, quais são os usos permitidos, né? E determinar índices urbanísticos, quer dizer, definir quais são os tamanhos dos lotes, pode ser no mínimo 125 metros quadrados, como nós já vimos, pode ter outros de 200 metros quadrados e assim por diante, né? E a última função aqui, exigir estudo de impacto de vizinhança. Ok? Aí, nessa questão aqui do estudo de impacto de vizinhança, só voltando um pouquinho, sempre é importante
ressaltar, por exemplo, no caso de uma instalação de determinada empresa, indústria, tal, de repente, que emite muito ruído, tal, dependendo do local, né, do município, ela não vai poder ser autorizado, né, no caso, a instalação. Ok? Dando continuidade. Transferência de domínio de áreas públicas. Aí aqui, conforme o artigo 22 da Lei 6.766. Tá? Existe um mecanismo de doação compulsória, onde a definição, salvo engano, eu falei numa aula anterior sobre essa questão das áreas de preempção, onde os municípios, ao autorizar um projeto de loteamento novo, por exemplo, eles definem algumas, precisam ser definidas, né, algumas áreas onde serão feita doação para o município, onde será feita doação para o município, né, para que o município possa implantar determinados serviços para atender a população, né, ou equipamentos públicos aí, no caso, para atender a população, e também o que passa a ser de domínio público, como mencionado ainda há pouco, a questão, no exemplo das vias de circulação, praças e espaços livres, e as áreas institucionais, que são essas de preempção mencionadas, né? Destinadas às escolas, postos de saúde e assim vai. Então, nós temos aqui o mecanismo de doação compulsória, onde, a partir do registro do loteamento, passam automaticamente ao domínio do município as vias de circulação, reforçando, né? As praças e espaços livres e as áreas institucionais. E há algo chamado de regra de proporcionalidade, onde o plano diretor define a porcentagem da gleba que deve ser destinada a fins públicos. Então, de acordo com o tamanho da área que está sendo objeto de parcelamento do solo aí, vai ser feito o cálculo e definir a porcentagem que vai ser destinada a fins públicos dessa área, ok? Então, o loteador privado constrói a estrutura da cidade pública, porque tem a questão da função social da sociedade também, né? Então, isso aí é algo que a própria legislação já prevê. Já estamos caminhando aqui para a finalização. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da segurança jurídica e patrimônio de afetação também, né? Quando se fala em parcelamento de solo urbano. Aí já entra uma outra lei, né, em voga aqui. É a Lei 14.620 de 2023, que estabelece mecanismos de proteção ao comprador, né? Então, essa lei é interessante que vocês até busquem, né? Eu vou verificar depois, se não tiver disponibilizado, não me ocorre agora, eu creio que não, mas eu vou verificar e vou disponibilizar também para vocês. A Lei 14.620, ela trata da questão do patrimônio de afetação, no seu artigo 18A, onde estabelece que o terreno e a infraestrutura ficam juridicamente separados do patrimônio geral da empresa loteadora. Se por acaso ela tiver algum problema, né, de continuidade depois, tal, aquilo que o cidadão comprou de boa fé e pagou é dele, né? Não há como ele arcar com prejuízo em relação a isso. Então, a Lei 14.620 de 2023 visa justamente garantir essa proteção ao cidadão enquanto comprador. Ela tem como objetivo aqui, só reforçando, né, que em caso de falência da empresa que vendeu o terreno, os recursos para a obra não são atingidos, garantindo a entrega dos lotes, ok? E aí, temos aqui a questão da regularização de clandestinos, de lotes clandestinos. O município tem o poder, dever de regularizar loteamentos ilegais, de acordo com o artigo 40 da legislação, e o foco principal
aqui é justamente garantir o direito à moradia e restaurar a ordem urbanística também, né, no município. E aí aqui vamos sintetizando com o destaque do papel do gestor público municipal. Então aqui nós temos a questão do subsolo. Então o gestor público municipal, ele deve, né, tem a incumbência de exigir cadastro de redes, evitar o caos aí nas infraestruturas, né? Ele também tem como papel aí garantir na superfície as diretrizes que conectem o bairro ou os bairros à cidade, evitando aí o isolamento, né, de determinados bairros, determinadas regiões, onde também todos os bairros precisam ser atendidos com infraestrutura básica, infraestrutura que garanta dignidade, qualidade de vida para os munícipes. E também em relação à legislação, o papel do gestor é fiscalizar as áreas de risco e garantir a execução de obras básicas. Então, havendo a percepção da obrigatoriedade e também a efetiva atuação do gestor público municipal exercendo esses papéis aqui, né, tanto em relação ao subsolo, à superfície, quanto à observância da legislação, nós temos, indubitavelmente, um desenvolvimento sustentável dentro de um município, ok? Então, é muito importante. Vamos destacar aqui também que a meta desse desenvolvimento sustentável é transformar crescimento urbano em desenvolvimento. Então, transformar aquilo que pode ser visto como quantidade, né, o crescimento urbano, em desenvolvimento que diz respeito à qualidade. Okay? Aqui nós temos as referências, né, bibliográficas utilizadas nesse material de hoje, e ele está sendo disponibilizado para vocês também, né, juntamente com o primeiro que foi aqui compartilhado no início da aula de hoje, ok? Bom, pessoal, com isso nós encerramos, né, o conteúdo da aula de hoje, que é a primeira aula da segunda unidade, né, unidade 2, aula 1, seria de forma assíncrona, então está aí à disposição de vocês o material para vocês possam acompanhar, né, e também a bibliografia para consultas futuras, se necessário, né, e é importante também a leitura agora, porque vai servir também de mecanismo aí para que vocês possam realizar as atividades. Então, por hoje é isso. Muito obrigada, agradeço a todos, agradeço também a DARC, que tem dado todo o suporte para nós aqui no desenvolvimento dessas aulas, e obrigada, até a próxima. Nos encontraremos, então, na quinta-feira, né? Um abraço.